Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos a paz e a alegria do Senhor ressuscitado. Convido vocês a tomarem nas mãos o nosso folheto de oração, nosso folder de oração, para fazermos juntos e consagrarmos ao Espírito Santo, através dessas palavras, este nosso novo projeto formativo da Fraternidade Católica Nova Aliança. Que o Espírito Santo tome a peito, do começo ao fim, palavra por palavra, tudo aquilo que Ele colocar do nosso coração e inspirar ao meu coração para que eu possa transmitir a vocês com fidelidade, com integralidade, aquilo que Deus quer. Nos entreguemos ao Espírito Santo juntos. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação de seu amor. Dai-me o que não sei nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Queridos filhos, com muita alegria, iniciamos hoje este vídeo teste para iniciarmos 2015 com um novo formato na nossa formação. Deus escolheu o dia 6 de fevereiro, em que fazemos memória do martírio de São Paulo Mique e seus companheiros, escolheu este dia exatamente em que os paramentos da liturgia são vermelho e nos lembram, portanto, o sangue derramado pelos mártires, e também lembrar que a nossa vida cristã só será verdadeiramente cristã se houver um derramamento de sangue, de vida, dada pelos nossos irmãos, vivida como membros da Igreja, corpo de Cristo, em prol da humanidade, que nunca, como nesses tempos, está mergulhada em tudo aquilo que é contrário ao desígnio do Pai. Que esses mártires deste dia intercedam pelos frutos desta nova iniciativa. Nossos momentos de formação terão 3 pontos. Um primeiro ponto é sobre a informação. É sobre a transmissão daquilo que eu tenho para dar a vocês, para deixar para vocês,
comentando coisas que vocês já sabem, mas que por enquanto só leram, não é verdade? Daquilo que eu já escrevi. Mas agora vocês precisam ouvir diretamente. E essa formação assim ao vivo com vocês vai proporcionar essa graça para todos. Então, o primeiro ponto é a formação propriamente dita. O segundo ponto será a oração final, consagração a Nossa Senhora, consagração a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E o terceiro ponto é o compromisso da semana. Uma orientação que eu deixarei para cada um conduzir a sua vida ao longo da semana. Vamos então ao primeiro ponto. Hoje, certamente vocês estarão esperando que a Má comece os comentários dela sobre a instrução 24. Carinhosamente chamamos assim este documento da igreja tão precioso, que seria como que a Bíblia da fraternidade. E trata do serviço da autoridade e obediência na igreja. Mas não vou começar por aí. Colocando nas mãos de Deus o que eu já sabia que eu teria que fazer hoje, pedi muito a luz do Espírito Santo para que eu pudesse, nesse momento, falar tão somente aquilo que Deus quisesse que eu falasse. E, já de cara, a primeira leitura do ofício das leituras deste dia é tirado da segunda carta aos Tessalonicenses. E, para mim, 4 versículos ficaram bem marcados. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, peguei os versículos de 14 a 17 que dizem: Deus vos chamou também pela nossa pregação do Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos de viva voz ou por carta. O próprio Senhor nosso Jesus Cristo, com Deus nosso Pai, que na sua graça nos amou e nos deu consolação eterna e uma feliz esperança, confortem vossos corações e vos confirmem em tudo o que fazeis ou dizeis de bom. Já está aqui colocada a palavra que nos confirma em vários momentos. Deus está passando na nossa vida, como passou na vida daqueles que ele chamou, dos primeiros discípulos, e simplesmente dizia: segue-me. Venham e vejam. E quantos de nós, talvez, ao primeiro chamado para participar da formação da fraternidade, pensou no seu coração: eu vou só para ver, eu vou só para sentir, só para saber do que se trata. E está aí até agora. Pode ser. Primeira convicção é que Deus me chamou através da pregação do Evangelho que você recebeu na nossa comunidade. Quando diz Paulo, pela nossa pregação do Evangelho, ele está falando pela minha pregação do Evangelho, pela pregação que eu fiz para vocês a respeito de Jesus. Paulo já tinha dito aos romanos que a fé vem pela pregação.
E a pregação poderosa do Espírito Santo através de Paulo suscitava na vida das pessoas a fé em Jesus Cristo. E vocês também podem dizer que a sua fé foi despertada participando das nossas reuniões semanais do Querigma. Que bom, gente! É nós nos vermos na palavra de Deus. É perceber que a nossa vida está contemplada na palavra de Deus. Deus nos chamou pela pregação querigmática, através de não sei quem pregou para cada um, com uma finalidade Deus nos chamou, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma glória da qual Jesus goza, Deus Pai tem esse destino para nós. Isso traz uma consequência. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos de viva voz ou por carta. Olhem bem a consequência desse chamado de Deus para você ser um fraterno, uma fraterna na nossa fraternidade. A consequência desse chamado, um chamado privilegiado, não por merecimento nosso, mas porque Deus é bom, Deus é misericordioso. As duas consequências, para mim, o que me cabe diante desse chamado de Deus. Primeiro, eu devo me manter firme. E para isso eu posso contar com um dom maravilhoso do Espírito Santo que se chama a fortaleza. A mesma fortaleza que agiu no coração de Paulo Mique e seus companheiros para suportarem o suplício terrível que eles viveram, caminhando a pé, debaixo de uma nevasca tremenda, de Kyoto, então capital do Japão, até Nagasaki. Quando eles passavam pelas aldeias, os soldados iam dando aqueles prisioneiros como espetáculo para intimidar os aldeões. Como que para dizer para eles, se vocês se tornarem cristãos, é assim que vocês vão acabar. E de aldeia em aldeia, eles iam sendo mutilados. Cortavam o nariz, cortavam a orelha, cegavam, cortavam mão, dedo, pé. Chegaram em Nagasaki, pedaços de pessoas. E lá os esperavam tantas cruzes quantas eram as pessoas. Todas sob medida, como o japonês faz, né? Tudo medidinho, tudo organizado. E aquela cena que está retratada no Museu de Nagasaki, que eu tive a graça de Deus de visitar e de ali rezar e pedir a Deus a fortaleza do martírio. Retrata-se ali a cena daquele calvário dos 40 mártires do Japão. Eles estavam ali pregados na cruz, esperando a hora de a espada do samurai dar 2 golpes neles. Estavam ali exortando os assistentes a que se deixassem batizar, recebessem o batismo cristão. Porque o que os aguardava era a felicidade eterna, o paraíso com Deus. E os que estavam assistindo, e naquele momento se convertiam, gritavam para os que estavam pregados na cruz: coragem, irmãos, não desistam,
falta pouco para vocês chegarem lá. Eu me arrepio cada vez que eu me lembro dessa cena dos 6, de Paulo Mik e seus companheiros. Pois bem, o que é que os levou a não renegar a fé? O que é que os levou a ficarem consolidados até o fim na sua adesão a Deus, a Jesus Cristo e a sua igreja? Foi a fortaleza que agiu neles, fortaleza do Espírito Santo, lhes dando firmeza até o fim. Então, é exigido de todos os que são chamados por Deus, em primeiro lugar, firmeza. E em segundo lugar, a vigilância, porque Paulo diz, guardai cuidadosamente. Não é uma vigilância de qualquer maneira. É uma vigilância zelosa, cuidadosa, carinhosamente zelosa, a respeito dos ensinamentos que Paulo transmitiu aos seus e que eu agora tenho o privilégio e a alegria de estar transmitindo a vocês. O que, em oração, penso ser a vontade de Deus, as inspirações do Espírito Santo para mim e para cada um da fraternidade. Ficai firmes e guardai cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos de viva voz ou por carta. Por carta vocês acho que não estão recebendo tanto e também não garanto se vão receber tanto. Mas de viva voz já estou começando. O próprio Senhor nosso Jesus Cristo, com Deus nosso Pai, que na sua graça, que no seu Espírito, nos amou e nos deu consolação eterna e uma feliz esperança, confortem, isto é, tornem fortes vossos corações e vos confirmem em tudo o que fazeis ou dizeis de bom. Nesses poucos versículos, Paulo fala várias vezes palavras que têm a mesma raiz: fortaleza. Quando ele fala, ficai firmes, que Deus conforte em vocês e confirme em vocês em tudo o que fazeis ou dizeis de bom. Consagro a Deus isto que estamos fazendo agora e que esta gravação de formação através de vídeo que tem 3 objetivos. Estou acatando por isso a palavra do Senhor e gostaria que vocês soubessem por que nós estamos fazendo isso. Primeiro, para ajudar nossos pequenos grupos de fraternidade a terem uma formação direta através de mim, da sua fundadora. Segundo objetivo é permitir a mim mesma poder chegar a vocês e expressar ao vivo o ideal de vida fraterna que eu tenho no meu coração. Isto é, a possibilidade de eu poder expressar diretamente ao seu coração aquilo que eu desejo que seja a nossa fraternidade. E em terceiro lugar, um terceiro objetivo, é de envolver todos vocês
num sentido de poder estimulá-los a uma vivência mais responsável, mais incondicional ainda e mais ainda amorosa do plano do Senhor para cada um, através de uma aliança verdadeira com Deus Pai, com a Igreja de Jesus, em plena conformidade com o patrimônio espiritual da nossa comunidade. Então, assim sendo, a partir de hoje, nós não vamos mais usar, aqui está uma novidade, não usaremos mais a palavra consagrados ou consagração para a nossa caminhada fraterna, mas sim a expressão aliança. Então, a fraternidade será uma comunidade de aliança. Uma comunidade de irmãos e irmãs que se sentem e buscam ser cada vez mais aliados de Deus, aliados da Igreja, aliados da comunidade. Agora, essa expressão aliança, que está contida no nome que nós ganhamos do Senhor, desde quase a pré-história da nossa comunidade, a partir desse momento em que nós recebemos este nome de nova aliança, foi no dia de Corpus Christi, em 1984, quando eu considero o ano, exatamente o ano da nossa fundação. Por isso, é muito importante que nós nos consideremos e realmente sejamos aliados e não adversários de Deus, aliados e não adversários uns dos outros, aliados e não adversários daquilo que constitui o patrimônio da nossa comunidade. O nosso estilo de vida dirá que aceitamos e nos submetemos aos termos da aliança que o Senhor deseja estabelecer conosco, radicalizando ainda mais a nossa aliança batismal. Se não fôssemos batizados, nós não poderíamos nem estar aqui, nem eu nem vocês. O batismo sela a primeira aliança que Deus faz conosco. Tornamo-nos membros do corpo de Cristo. Somos inseridos na igreja. Somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. É a nossa primeira consagração. É ali que se estabeleceu a nossa primeira aliança com Deus. Porque no rito batismal, alguém respondeu no nosso lugar e fomos formados para vivermos esses termos da aliança. Renunciar ao pecado, renunciar a Satanás e a todas as suas obras e pompas e seduções e tentações e aderirmos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aderirmos à Santíssima Trindade, crendo na Santíssima Trindade. No contexto da igreja, crendo na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. São os termos da nossa aliança primeira. Porém, nós somos chamados a algo mais. Está na moda hoje a linguagem do plus, né? Você vai baixar um aplicativo e logo embaixo tem o mesmo aplicativo, mas com um sinal de mais. Ou escrito plus, é para você pagar. Esse é para você pagar. O outro é gratuito. Muito limitado. Esse que é gratuito é muito limitado. O outro é pago. Para dizer
Tudo aquilo que eu recebo de graça, nós não valorizamos muito e não é completo. Mas quando Jesus mereceu por nós a vida eterna, mereceu para nós a felicidade eterna, ele teve que pagar. Pagou com seu próprio sangue. E nós, que somos membros desse corpo que sofreu o martírio, que derramou sangue pela salvação de todos, nós que pertencemos a este corpo, não podemos pretender viver a nossa adesão a Jesus no dolce far niente, como diz o italiano. Não fazer nada. Tudo já está feito, eu não preciso fazer nada. Não. Eu tenho a parte do meu compromisso selado em aliança com Deus. Eu renunciei a coisas e aderi a outras. E isto custa. Vai custar o sacrifício do nosso próprio eu. Mas, sobretudo, não só em função da construção, pela graça de Deus, da nossa santidade, mas porque nós precisamos completar na nossa carne o que falta a paixão de Cristo pela salvação do mundo, que é a igreja. Nós também precisamos partir em busca daqueles que Deus nos deu e que talvez nós deixamos perder por nossa culpa ou por causa deles mesmos. Mas é uma missão que nos cabe. Foi o motivo da nossa ação pastoral no ano passado, 2014. Viver a palavra de Jesus, que diz que eu não perca nenhum daqueles que Deus me deu. Mas de que maneira? De que maneira? Saindo do meu lugar de conforto, saindo de mim, dando o sacrifício do meu tempo, sacrificando meus preconceitos. Aquele lá não vai aceitar o meu convite. Aquele outro lá, tô careca de convidar, nunca apareceu. Acreditemos na hora da graça, não só para nós, mas para os outros também. Como nós vamos viver este ir em busca daquele que Deus nos deu, para que não se percam? Dando a nossa carne para a vida do mundo. Então, meus queridos, voltando ao assunto, ao conteúdo da formação. Esses vídeos, ao contrário do que muitos estão esperando, nem eu esperava que fosse assim. Nós vamos começar esses vídeos, essa formação, do ABC. E não é da instrução 24. Vai ser das nossas coisas que já estão escritas, como São Paulo escreveu aqui, não foi? Vocês vão ficar firmes, vocês vão guardar cuidadosamente os ensinamentos que vos transmitimos de viva voz ou por carta. Então, eu já deixei alguma coisa escrita do nosso patrimônio. E os primeiros vídeos vão ser comentários que eu vou fazer e passar para vocês sobre a inspiração de cada uma das nossas orações, sobre o nosso SEM, nosso patrimônio, carisma, espiritualidade e missão, o nosso foco, nossos 4 valores pelos quais nós temos que zelar e vivenciar em comunidade. Vamos também comentar algumas diaconias e, sobretudo, nossas regras de vida. A importância do carisma fundacional, a importância do fundador, a importância do grupo que acompanha o fundador. Por tudo isso, queridos, vamos pedir a Nossa Senhora
O segundo ponto é consagrado a Nossa Senhora, aquela que providenciou em Caná, nas bodas de Caná, o que faltava para aquele casamento não terminar, para que a alegria da festa não terminasse. Nossa Senhora foi aquele que podia e certamente agiria em favor dos noivos. Portanto, é a ela, é a vós, Virgem Maria, que confiamos esse conteúdo, pedindo que estejais ao lado de cada um desses que nos veem, que nos ouvem, estimulando-os, derramando a sua intercessão para que a nossa vida se torne cada vez mais a realização das bodas com vosso Filho Jesus. Vamos rezar o ato de consagração. Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe, Mãe da Igreja e da nossa comunidade, como vossa filha e seguindo o vosso exemplo, eu consagro a Jesus todo o meu ser, meu viver, meu decidir e meu agir. Peço-vos conduzir-me pela mão, educar-me e instruir-me nos caminhos da obediência a Deus Pai e à Igreja de Cristo, que confesso como una, santa, católica e apostólica. Nela eu quero viver e morrer, servindo a todos como Jesus serviu. A vós confio e peço que conserveis meu propósito de ser digna, de me alegrar nos sofrimentos, completando na minha carne o que falta a paixão de Cristo por seu corpo, que é a Igreja. Amém. E agora, vou partir para o terceiro ponto, que é a explicação do compromisso que nós teremos nessa semana. Cada um de nós vai assistir de novo esse vídeo. Se não, vai na casa de alguém que possa, vai assistir junto com alguém, né, esse vídeo, e vai colocar por escrito, sempre por escrito, coloca por escrito, os pontos mais importantes que você achou desta introdução que estamos fazendo. Esses pontos mais importantes que cada um vai destacar são aquilo que nós chamamos de moções do Espírito Santo. O que o Espírito Santo mexeu no seu coração? O que para você foi importante ouvir nesse momento? Escreva. Vai perceber se isto que mexeu com o seu coração trouxe para você sentimentos de paz e de alegria, ou sentimentos de desconforto, ou de preocupação, de agitação, de uma secreta tristeza. Escreva o sentimento do seu coração. E depois, ao longo da semana, peça ao Espírito Santo mostrar por que é que o que brotou do seu coração foi exatamente esses sentimentos. Por quê? Que em função daquilo que você escutou, você sentiu este toque de alegria ou de tristeza, de paz ou de perturbação. Peça a Deus mostrar por que é que você sentiu isso ao longo da semana.
Na próxima semana da reunião do grupo, não vai haver vídeo. Vocês vão partilhar o que cada um trouxe por escrito. E não é para fazer uma leitura do que você escreveu, mas para você contar para os outros. A partir daquilo, você vai contar para os outros o que aconteceu com você nessa semana. Eu quero que vocês sejam muito espontâneos na partilha e muito pessoais. Falar de si. Você não vai dar uma aula. Você não vai complementar o que você escutou no vídeo. Você não vai dar uma formação. O formador vai conduzir a formação, conduzir a partilha da formação. E cada um vai partilhar, não é para ensinar para ninguém, mas partilhar aquilo que você escreveu a partir do que foi importante e do sentimento e de porquê o sentimento. Eu estou sempre à disposição para explicar melhor se alguém precisar de uma explicação mais detalhada. A todos vocês, meu abraço e o desejo de que Jesus em sua vida seja sempre louvado e bendito. Amém.